Olá, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da lição que temos feito ao longo deste trimestre. E o nosso tema para hoje será a nova aliança. Temos aqui a nossa querida Sandra, que vai... Olá, Isilda. Olá, Tudo como bem? está? Tudo bem, obrigada. Obrigada. Ok, esta nossa lição, né, o tema é muito interessante, a nova aliança, e vou já começar com o verso áureo que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isto encontramos em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Então, começa dizendo que há alguns anos um executivo comercial estava diante de outros executivos, ele segurava uma caixa de detergente, não é? E a caixa dizia novo. Mas a verdade é que o que tinha de novo naquela publicidade era simplesmente o nome, porque o conteúdo era o mesmo. O mesmo acontece com esta nova aliança que vamos estudar agora. A nova aliança que encontramos em Jeremias capítulo 31, versículo 31, é a mesma aliança que o nosso Deus deu ao povo de Israel. É a mesma aliança, mas é uma aliança que, como sempre, como a antiga aliança, tem sido sempre uma aliança de graça e de misericórdia. É uma aliança baseada no amor que transcende os pontos fracos e as nossas derrotas como seres humanos. Sara, quer fazer algum comentário em relação à nossa introdução? Sandra? Sim, eu gostei bastante da ilustração que a Isilda já mencionou e realmente podemos ser levados a pensar que esta nova aliança é alguma coisa fora daquilo que era a aliança que Deus tinha com o povo anteriormente. Mas esta semana tivemos a certeza e podemos constatar no estudo que realmente é apenas uma confirmação da velha aliança. Vamos também tentar perceber o porquê de haver necessidade desta nova aliança, não é? E acima de tudo vamos perceber que esta aliança está relacionada com outro aspecto muito importante, que é o aspecto do santuário celeste. Por isso foi um estudo bastante aliciante, esta lição número 10. Exatamente. Então temos algumas perguntas que vamos responder ao longo da lição. Uma delas é: que paralelos existem entre a velha e a nova aliança? Que papel desempenha a lei na aliança? Com quem foram feitas as alianças? E o que quer o livro de Hebreus dizer com a expressão uma melhor aliança? Porque esta aliança, esta nova aliança, diz a Bíblia, que é melhor do que a velha aliança. Então, se é a mesma coisa, por que é melhor que a antiga? Vamos responder todas essas questões ao longo desta lição. E a lição de domingo diz: eis que vêm dias. Que dias? São palavras que encontramos no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, onde o nosso Deus diz-nos que eis que vem dias do Senhor, em que farei uma nova aliança. Com quem é que o Senhor fez esta aliança? Fez apenas com o povo de Israel? Ou será que fez com todos nós? A nova aliança, meus queridos, não é algo diferente da antiga, conforme já dizemos há pouco tempo. É uma aliança que foi feita com Israel no Monte Sinai. De facto, o problema com a aliança do Sinai não era que ela tivesse velha ou tivesse sido ultrapassada, não. O facto
o motivo que fez com que Deus fizesse uma nova aliança com o povo de Deus foi simplesmente porque o povo quebrou a velha aliança. O povo não cumpriu os requisitos, porque conforme temos dito ao longo dessas lições todas, o pacto que o Senhor fez, a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, não foi Deus sempre quem nos chama, mas nós, como seres humanos, também temos a nossa parte, não é? Também temos o nosso papel a desempenhar. E naquela altura, na velha aliança, o povo de Israel não cumpriu com o seu pacto, não cumpriu com o seu papel. Por isso, então, houve a necessidade de uma nova aliança. Sandra, faz favor. Sim, esta nova aliança como diz aqui a lição e muito bem, é uma aliança renovada. O povo quebrou com essa aliança a partir do momento em que realmente negou a sua fé, em que começou a afastar-se daquilo que eram os desígnios de Deus. E a lição diz-nos claramente que quem dá sempre o primeiro passo em direção ao povo é o próprio Deus. Ainda nos diz que Deus está disposto a escrever a sua lei no nosso coração e é maravilhoso o versículo que diz que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, não é? Portanto, este é o Deus a quem nós amamos, é o Deus que está disposto a sempre vir ao nosso encontro e que está sempre disposto a dar-se a conhecer a cada um de nós a partir do momento que assim o quisermos. O problema com esta aliança que realmente, como disse a Isilda muito bem, foi terminada, foi exatamente este, foi o facto do povo ter ignorado aquele que era o seu Deus, aquele que tinha sido responsável pela sua liberdade, aquele que tinha atraído e tirado o povo da escravatura, e nenhum deles quis manter essa aliança, foi-se afastando ao ponto de que realmente houve necessidade e Deus achou por bem renovar esta aliança com o seu povo. É interessante ver que no versículo 34 do capítulo 31 de Jeremias, Deus diz-nos que irá perdoar o nosso pecado, não é? E ainda diz, e a nossa iniquidade. Portanto, este é o Deus maravilhoso que nós temos. A sua misericórdia é efetivamente sem fim. E é por isso que Ele nos dá esta nova aliança. É realmente porque Ele nos ama e porque Ele quer dar-nos todas as oportunidades para podermos um dia estar com Ele no céu. Amém, muito interessante. Realmente, Deus diz que vai mudar o nosso coração, né? Vai tirar o nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. E além disso, Ele acrescenta, vou perdoar o vosso pecado. Então, por que se o nosso coração está transformado já, por que Deus ainda vai perdoar o nosso pecado? Não é? Eu penso que o processo da salvação é um processo contínuo, né? Deus tem nos moldado a cada dia e apesar de Deus estar transformando o nosso coração, nós ainda pecamos, né? Somos seres humanos que vivemos neste mundo e infelizmente ainda fazemos coisas erradas. E mesmo Deus transformando o nosso coração, pronto, estamos no mundo em que estamos e de uma forma ou de outra acabamos desagradando ainda o nosso Deus. Então não tenhamos dúvida de que às vezes podemos cair num ponto em que pensamos, pronto, agora se calhar já não há mais solução para mim. Eu conheço a lei desde pequeno, eu sei as coisas, sei o correto, mas continuo a fazer constantemente o errado. Deus perdoa o teu pecado. Deus perdoa o teu pecado e te renova a cada dia. Então que não nos possamos esquecer disso. Então podemos passar. Sim, Sandra, faz favor. Não, avança. Ok. Podemos passar para a lição de segunda-feira. Do trabalho. A lição de segunda-feira tem muito a ver com aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho, não é, Isilda? Portanto, tem a ver efetivamente com este trabalho que Deus faz dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós. Aquilo que Deus quer efetivamente é transformar-nos de forma a que possamos ser cada vez mais semelhantes a Ele.
É verdade, e nós sabemos que quando nós aqui falamos do coração, não estamos a falar apenas das emoções, estamos a falar principalmente da nossa parte racional. Nós devemos ter um relacionamento com Deus de forma racional. Exato. Não podemos deixar tudo ao sentimento. Eu costumo dizer que o sentimento é muito bom, mas brevemente acaba, não é? É verdade. Portanto, se o sentimento não é acompanhado de pensamento, de decisão, principalmente, com facilidade nós nos afastamos dele. O exemplo claro disso é o nosso casamento. Quando nós casamos realmente porque é amor, é um grande amor, não é? E temos aquele amor, aquela paixão, mas depois com o tempo, não é? E com o convívio, essa paixão se transforma-se em amizade, em camaradagem, mas há uma decisão contínua, que é uma decisão de muitas vezes dar o braço a torcer, outras vezes ouvir quando queremos falar, enfim. Portanto, a nossa parte da nossa razão, o nosso pensamento, é isso, não é, que Deus também quer transformar. Quando fala aqui do coração, dou-vos um coração novo, não é que Deus nos vai fazer um transplante físico, não é? O que Ele quer dizer é efetivamente isto, eu vou e quero transformar o vosso caráter de maneira a que vocês sejam cada vez mais parecidos comigo e assim possam também atrair outros para Cristo, não é? Amém, amém, isso é verdade. A lição de segunda-feira ainda nos diz que nos momentos históricos em que os planos de Deus para com seu povo, o povo de Israel neste caso, o povo da aliança, no momento em que esses planos foram estorvados pela rebelião ou pela descrença do próprio povo, Deus enviou profetas para proclamarem que a história da aliança com os seus fiéis não tinha chegado ao fim. Então, é sempre Deus a chamar-nos. Não é? É sempre, no que dependesse do ser humano, dependesse de nós, se calhar estaríamos todos já destruídos, esse mundo já teria terminado. Nós ainda existimos, ainda vivemos, ainda a raça humana continua, simplesmente porque Deus tem um plano melhor para cada um de nós. Não importa quão infiel pudesse ter sido o povo, não importa a apostasia, a rebelião e a desobediência entre eles, o Senhor Deus continuou sempre a proclamar a sua disposição para entrar numa relação de aliança com todos os que estavam dispostos a arrepender-se, a obedecer e a proclamar as suas promessas. Então, é sempre Deus, meus queridos. Por isso não adianta pensarmos, né, quando virmos o pastor a pregar, ou o irmão, ou o ancião, que se calhar é alguém que já não comete mais pecado, ou se calhar é alguém que já atingiu o auge, não é? O processo da salvação é um processo contínuo, não é? O pastor que lá está também tem as suas batalhas, também tem também tem a sua guerra. A irmã Sandra também, eu certamente também tenho as minhas dificuldades. Perfeito não há nenhum, o único perfeito é Jesus Cristo. E todos nós, se olharmos para Cristo, então aí poderemos reclamar a santidade que existe em Cristo e seremos transformados a cada dia e seremos mais semelhantes àquele que nos amou desde a fundação do mundo e continua a nos amar e continuará a nos amar até o fim, até o final. Graças a Deus por isso. Isilda, vamos fazer agora aqui uma pausa, vamos ouvir um hino. O hino vai ser cantado pela Helena Antunes e tem por título Não Esperes Mais. Ok. Já pensaste bem em como tens vivido a tua vida até aqui? Vives mal ou bem, mas há sempre um vazio dentro de ti.
Cristino, é maravilhoso. Não esperes mais, Deus cuidará de ti, Ele quer te abraçar. É realmente fantástico quando nós temos esta imagem, não é, do nosso Deus como o nosso Pai querido que nos quer receber. E na nossa lição, principalmente na lição de terça-feira, é-nos dado também a perceber que, apesar desta aliança ser feita com a casa de Israel, isto não quer dizer que só aqueles que pertenciam realmente à semente literal de Abraão é que tinham a possibilidade de fazer parte deste concerto ou desta aliança. É verdade que a nação hebraica realmente foi aquela que foi escolhida para receber as promessas de Deus, mas na verdade ninguém fica excluído. Não ficou naquele tempo, e nós sabemos que muitos foram aqueles egípcios que quiseram vir e que também estiveram debaixo desta aliança, mas trazendo agora para os nossos tempos, também ninguém é excluído desta nova aliança. Todos têm a mesma oportunidade de partilhar destas maravilhas que Deus nos dá, desde que, como dizia anteriormente, nós tenhamos disponibilidade para nos arrependermos, para obedecer e para reclamar as suas promessas. Não é assim, Zilda? É verdade, Sandra. Não há diferença realmente entre os elementos básicos que constituíam a antiga aliança e os elementos que constituem a nova aliança. Primeiro, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que oferece a salvação do mesmo modo pela graça. A antiga aliança, a salvação não era pelas obras. A salvação da antiga aliança era pela graça. E a salvação da nova aliança também é pela graça. Também é o mesmo Deus que procura um povo que pela fé reclame as suas promessas de perdão. É o mesmo Deus que procura escrever a lei aonde? Nos nossos corações. Nos corações daqueles que o seguirem numa relação de fé. Não importa, sejamos judeus, gentios, angolanos, portugueses, europeus, africanos, americanos, não interessa. Somos um em Cristo Jesus. Aliás, no tempo de Jesus isto ficou bem claro, não é? Jesus não fazia realmente nenhuma distinção entre as pessoas e muitas vezes ele foi acusado exatamente por isso, não é? Porque os judeus achavam que eram mais importantes e Jesus fez sempre questão de lhes mostrar que para Deus somos todos iguais. E que realmente aqueles que naquela altura não eram judeus, não eram circuncidados, eles também tinham direito à salvação, também tinham direito a estar próximos de Jesus. E como dissemos já há pouco, e essa é a verdade, o único perfeito foi Cristo, não é? E se Ele, na sua perfeição, nos ensinou isto, é porque realmente Ele quer que também nós possamos olhar para os outros assim, todos de forma igual, e, acima de tudo, como candidatos ao reino dos céus, porque afinal somos todos seus filhos, não é? É verdade. Somos todos eleitos para a nova aliança. Uma superior aliança. Sim. Porquê melhor, não é? Porque dizer que se há bocadinho nós dizíamos que a aliança era renovada, mas que tinha a mesma base, então porquê é que Hebreus diz que era uma aliança superior ou uma aliança melhor? Porquê é que isso acontecia? Ok, é muito interessante. Se nós virmos o povo no Antigo Testamento, ou o povo da antiga aliança, eles faziam rituais, não é? Era o sacrifício do cordeiro, era um processo que na verdade apontava para quem? Para Jesus, que viria e que morreria pelos nossos pecados. Então, na nova aliança, nós já temos, eu digo que nós que vivemos a nova aliança, eu digo isso, mas já fui contrariada por alguém, mas eu vou dizer o meu ponto de vista. Eu digo que nós se calhar temos mais motivos para crer, não é? Que nós já vimos cumpridas as promessas da antiga aliança. O povo de Israel, naquela altura,
eles faziam sacrifícios, sim. Muitos até, nós vimos que o sacrifício era feito de manhã, era feito à tarde, depois tinha aquele processo da expiação, que faziam uma vez por ano. Tinham vários procedimentos que tudo apontava para Jesus. E eles naquela altura, tiveram várias gerações e nunca tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo nascer, não é? Jesus Cristo morrer, de Jesus ressuscitar. Nós estamos numa aliança, estamos num tempo, digo nós, em que nós já vimos tudo isso cumprido. Já temos experiência do povo da antiga aliança. Então temos mais motivos para crer. Ou seja, a verdade é que esta aliança é exatamente como a outra. O aspecto fundamental desta aliança é realmente a salvação pela fé. Mas era o que tu estavas a dizer, e é verdade. Anteriormente eles tinham muitos símbolos, tinham muitos rituais, tinham muitas coisas que eles tinham que entender e tinham que perceber que faziam aquilo porque aquilo apontava para alguma coisa que ia acontecer no futuro, não é? Esta nova aliança, a aliança que nós vivemos agora, é exatamente nós termos tido já, não é? O futuro, que era o futuro deles, para nós agora é o passado, não é? E daí dizes que é mais fácil termos fé, não é? Não sei se sim, mas a verdade é que Jesus, que era aquele para quem apontavam todos os rituais, todos os sacrifícios, todos os cordeiros que eram sacrificados, todo o trabalho que era feito no dia da expiação. Jesus era aquele que era o futuro, não é? Era aquele que iria cumprir todas essas promessas. A verdade é que Jesus já veio, já morreu, não é? E nós agora já estamos numa aliança em que temos Cristo como uma realidade entre nós, não é alguma coisa que ainda está no futuro. Cristo foi uma realidade já. A própria história secular, mesmo para aqueles que não são crentes ou que não têm fé em Deus, não pode negar a existência de Cristo, não é? Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus viveu aqui nesta terra, Jesus morreu. Portanto, a salvação, embora seja a mesma que era oferecida na antiga aliança, agora é um bocadinho mais plena, digamos assim, é um bocadinho mais completa, mais cheia, e por isso é que em Hebreus nós ouvimos que é uma aliança superior. É superior porquê? É superior porque o exemplo de Cristo, não é? Já nos torna, já nos facilita muito a compreensão daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que é o cumprir da aliança que Deus pretende de cada um de nós, não é? Exatamente. Porque, na verdade, o sacrifício que se fazia antigamente, a morte dos cordeiros, não salvava ninguém. Tudo apontava para Jesus Cristo. Acho que agora podemos passar para a lição de quinta-feira. Sim, porque está mesmo ligada, não é? A lição de quinta-feira vai falar sobre o sacerdote e está muito ligada àquilo que acontecia efetivamente no santuário terrestre, não é? Para que foram estabelecidos vários passos neste santuário para que as pessoas percebessem o ministério de Jesus, não é? Até que chegou a uma determinada altura em que eles tinham que perceber, não é? O que era isto de ser o sumo sacerdote, o que era isto, o quão importante era, e é exatamente sobre isto que a nossa lição de quinta-feira vai falar, não é? Exatamente, por isso quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Se temos o privilégio de ler a história, não é, quando Deus pediu para o povo de Israel construir o santuário terrestre, sabemos que é exemplo do santuário celestial, onde Jesus se encontra hoje em dia. Mas eram cortinas longas, duras, que era impossível, ou era muito difícil um ser humano fazer o corte que aconteceu depois da morte de Jesus. E não se rasgou de baixo a cima, foi de cima a baixo, como símbolo de que agora terminou, agora cessou o sacrifício de animais que se fazia naquela altura. Infelizmente ainda sabemos que existem pessoas, não é, que continuam o sacrifício de animais porque não acreditam ainda, não aceitam que aquele que representava a
a morte dos cordeiros já veio, já morreu e já ressuscitou. Então Jesus Cristo é o sacerdote da nova aliança. Ele encontra-se nesse momento intercedendo por cada um de nós no santuário celestial. Exatamente. Portanto, Jesus, quando morreu na cruz, ele assumiu o papel de sumo sacerdote, não é? E a lição é clara ao explicar-nos que a partir dali não havia necessidade de haver derramamento de mais sangue de animal nenhum, não é? Porquê? Porque o único sangue que realmente nos pode trazer a salvação é o sangue de Cristo, e esse já foi efetivamente derramado na cruz. A lição ainda aponta, e isto é muito importante que percebamos, é que realmente o ministério sacerdotal de Cristo neste momento, aquilo que ele está a fazer neste momento, é de extrema importância para a nossa vida. Ou seja, às vezes podemos ser levados a pensar de que a tarefa de Jesus foi cumprida a partir do momento que ele ressuscitou. Então, toda a sua tarefa ficou feita. Agora já não há necessidade, mas não é assim. E não é assim, e a lição fala claramente sobre isso e diz-nos que, efetivamente, quando o ministério terrestre de Jesus terminou, mas o ministério que ele está a exercer por cada um de nós ainda no santuário celestial ainda não terminou. Não é? E nós sabemos, e certamente teremos a oportunidade de estudar ainda melhor, realmente como o Cristo está a interceder por cada um de nós junto do Pai e como Ele se transformou não só no sacrifício, mas também no sumo sacerdote de cada um de nós. Amém, amém. Chegamos ao final da nossa lição, dos nossos estudos. Não sei se queres fazer mais algum comentário. Eu gostaria de ver aqui na lição de sexta-feira, que normalmente é apenas um estudo adicional, tem aqui um parágrafo que eu gostei muito, e é importante que nós percebamos isto. Deus, e nós falámos já sobre isto aqui também, neste momento, Deus é pleno de misericórdia para connosco, mas nós não nos podemos esquecer de que Deus também é justo. E que a justiça de Deus também vai estar presente. Às vezes nós ouvimos alguns amigos dizer Jesus no fim vai salvar toda a gente. Não é bem assim. E nós sabemos que não é assim. E por isso há necessidade desta aliança e por isso há necessidade de entendermos que a aliança tem o arrependimento e tem a obediência. Ora, se esta aliança é baseada também no arrependimento e na obediência, então há que haver noção de que Deus é pleno de misericórdia, mas Deus é, acima de tudo, também justo. E é exatamente isso que nós encontramos aqui no parágrafo em que Ellen White escreveu na maravilhosa graça de Deus, e ela diz-nos assim: Deus afasta-se da justiça ao mostrar misericórdia para com o pecador? Não. E ela é clara, ela diz não. E depois diz, Deus não pode desonrar a sua lei, tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sobre a nova aliança, a condição de vida é perfeita obediência. Se o pecador se arrepende e confessa os seus pecados, então achará perdão. E pelo sacrifício de Cristo em seu favor, é-lhe assegurado o perdão. Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido e crente. É importante nós entendermos isto. Quer na antiga aliança, quer na nova aliança, a lei de Deus é fundamental para que possamos, efetivamente, cumprir aquela que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, e ainda há pouco dissemos que a salvação é pela fé em Cristo, mas também sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós realmente estivermos próximos de Deus, então as nossas obras terão que refletir também isso. E é por isso que nós temos que ter esta noção de que Deus está pronto a perdoar-nos, está sempre disposto a aceitar-nos, nunca é tarde, enquanto houver a graça, portanto, nós podemos sempre correr para o nosso Deus, mas a verdade é que temos que ter noção disto também, que Deus é justo. E um dia
ele vai ter que exercer essa justiça, não é? Ok. Portanto, era só esta ressalva que eu queria fazer, está bem, Isila, porque eu achei importante, porque às vezes podemos ser levados a pensar exatamente que é tudo, para Deus é tudo igual, é verdade, somos todos iguais, mas existem alguns requisitos e convém que este concerto ou esta aliança é exatamente um compromisso de parte a parte, não é? E quando há compromissos, há direitos, mas há deveres, não é? E, portanto, nós temos que encarar a obediência a Deus e para obedecermos a Deus temos que conhecer a que é que devemos obedecer, não é? E é por isso que é importante nós percebermos quando os versículos dizem porei a minha lei nos seus corações, vou esconder nos seus corações. É isto que Deus quer dizer, que realmente nós possamos obedecer de forma espontânea, não de forma pesada, achando que é um fardo, porque se assim é, nós não estamos num relacionamento saudável com o nosso Deus. Exatamente. Muito obrigada, Sandra. Obrigada pelos últimos comentários. Minha querida, foi um prazer muito grande estar contigo este bocadinho, a partilhar esta mensagem e fazemos-lo sempre com muita alegria e desejamos que realmente aqueles que nos ouvem possam sempre perceber que nós estamos dispostos a responder a qualquer questão que possam ter e estaremos aqui na próxima semana, se assim Deus quiser, não nós, mas provavelmente outra equipa que também terá toda a alegria certamente em partilhar a palavra do Senhor. Ok, exatamente. Adeus, boa semana a todos. Muito obrigada, Deus vos guarde.